O deputado hoje abriu uma agenda para vir aqui ao jornal O Dia Nisso, que ele volta já para Brasília. Tem reunião já hoje, no final da tarde, início da noite, mas cedeu o tempo. Obrigado, deputado, pela aceitação do convite. Obrigado, Douglas. Obrigado aí ao nosso grupo de comunicação, o dia, os telespectadores. Sempre um prazer estar aqui. Deputado, vamos começar por um assunto que foi muito discutido em relação à questão das casas de aposta, da regulamentação, da taxação. E o senhor apresentou aí uma espécie de modelo de distribuição do que vai ser arrecadado, dando um percentual bem maior para a área da educação. Ou seja, já que a gente tem cada vez mais demanda por recursos para a área da educação, o senhor aproveitou, fez lá uma distribuição de percentuais em diversas áreas, mas o senhor, digamos, carregou mais na educação. Bem, na verdade, essa discussão, Douglas, acho que é importante. Isso vem de muitos anos, essa tentativa dos governos de regulamentarem os jogos, sejam eles de azar, esses jogos que hoje, com a internet, ele veio muito à tona e o volume quintuplicou, né? Assim, uma coisa absurda. E disso vieram algumas consequências. Você vê aí a CPI da manipulação dos jogos, enfim, você vê a falta de arrecadação, você vê a falta de tributação, lavagem de dinheiro, a sonegação, até envolvimento, sei lá, com crime. Então, é um setor que era uma discussão que estava sendo adiada, mas que ela deveria ser enfrentada, né? E essa regulamentação já estava no governo, desde o governo anterior, se discutindo, e agora com o ministro Haddad, né, e o presidente Lula, eles enfrentaram o processo e editaram uma medida provisória. Acho que o Brasil ganha muito, né, apesar dos jogos serem uma atividade não muito saudável, né, para qualquer faixa etária, mas enfim, se ela existe e se tem um mercado e que hoje já está, esse mercado é bilionário, né? A gente tem que arrecadar. Se a gente tem que arrecadar, a gente tem que fiscalizar. Se a gente tem que fiscalizar, a gente tem que regulamentar. Então, eu acho que foi muito importante essa medida provisória que regulamenta os jogos, né? Principalmente nesse novo momento de tecnologia, no caso, os jogos virtuais, que é um volume gigantesco. Esse dinheiro estava indo todo para o exterior. Né? A gente está perdendo uma arrecadação... Ficava um centavo, uma arrecadação de aproximadamente 15, 20 bi, tendo expectativas de isso dobrar ou triplicar nos próximos anos. Então, eu acho que... Esse valor, a arrecadação mensal? Não, anual. Né? Mas assim... Daria mais de $1 bilhão por mês. Estima-se que todo dia a gente perca 30 milhões por dia. Por dia, assim. É uma coisa absurda. Isso, a tendência... é quintuplicar nos próximos anos, né? Duplica no ano que vem e isso aí vai aumentando. Então, essa arrecadação, o Brasil precisa, ele fez a reforma tributária, que foi importantíssimo, né? Aprovada agora na Câmara dos Deputados, está no Senado, e eu acho que essa arrecadação, essa regulamentação dos jogos, principalmente para fins de fiscalização, regulamentação e arrecadação, é muito importante. Agora, só para quem está nos acompanhando esclarecer, o senhor faz parte da CPI, Eu faço parte da CPI das Americanas. Das Americanas, né? Essa questão das Americanas. Mas dos jogos é o Júlio Arcoverde, que é o presidente da CPI. Da CPI. Mas o senhor fez essa proposta? Sim. A proposta que eu fiz, que é relacionada à medida provisória que regulamenta os jogos. Nessa arrecadação, né, você tem diversas destinações de recursos. Você vai ter uma parte que vai para as administradoras dos jogos, no caso, essas empresas de bets e também as loterias. Você tem uma parte que vai para o Ministério dos Esportes, você tem uma parte que vai para o INSS, tem uma parte que vai para a educação. E essa parte era menor. Ou seja, 0,82. Claro que 0,82 de um montante bilionário de 20, 30 bi é muito dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu entrei com a medida, né, com emenda, para acrescentar do 0,2 mais 2%. Ou seja, nós vamos para 2,82. É uma proposta percentual. Aumentando 2%. Tira de onde? Tira das administradoras dos jogos, das loterias. Ora, se a gente tem uma atividade que não é muito benéfica para o jovem, por que não a gente compensar isso investindo mais em educação básica? Né? Que eu acho que a solução do nosso país está na educação básica,
na escola de tempo integral. Então é isso. O que eu quis foi destinar o maior recurso para a educação. Já estava previsto 0,82 e com minha emenda passaria-se a 2,82. Só que isso é um caminho, é uma proposta, aí eu tenho que dialogar com o relator da medida provisória, que vai ser convertida em lei, e depois defender isso no plenário da comissão e da Câmara. Mas aí os deputados serem contra a educação vai ficar complicado. É isso que eu queria, minha estratégia era essa. Votar para fazer, porque quem é que vai votar contra a educação? Né? Principalmente relacionada aos jogos. Né? Então, assim, a minha ideia é essa, é a gente fortalecer ainda mais a educação com essa nova fonte de recursos. Qual é o nosso problema hoje do Brasil? Fonte de recursos para financiar políticas importantes. Nós temos uma política de escola de tempo integral e ela precisa permanentemente ser financiada. Então, essa arrecadação dos jogos é uma forma da gente ajudar. E também eu fiz uma outra emenda, que destinando, você vai ter uma estrutura grande de fiscalização dessa regulamentação dos jogos. Nós vamos ter milhares de empresas oferecendo jogos de diversos segmentos. Então vai ter uma fiscalização, vai ter uma estrutura, e aí vai ter multas, fiscalização e vai ter regulamentação. E a empresa que estiver infringindo alguma legislação, alguma lei, vai ser multada. Eu entrei com emenda para que essa multa, essa arrecadação dessa multa, uma parte dela vá para financiar o estudante que quer fazer ensino superior, para o FIES. Bom, falando disso, ainda na área de educação, tem a proposta da medida relacionada às escolas de tempo integral. Queria aproveitar a oportunidade de você esclarecer como é que ficou. Não, essa proposta, na verdade, a gente tem que, inclusive, parabenizar o ministro Camilo Santana, o presidente Lula, por ter a educação básica, e em especial a educação de tempo integral, como prioridade no governo. Acho que nós perdemos muito tempo em não ter a escola de tempo integral como prioridade. E foi aprovado na Câmara dos Deputados, com o nosso apoio, né, uma lei que inclusive foi sancionada pelo presidente Lula, onde vai ser destinado um recurso na ordem de 4 bilhões para que os governadores estaduais, as secretarias estaduais, busquem atingir uma meta de 1 milhão de matrículas a mais para a escola de tempo integral. Isso é muito importante, porque além de você ter recursos para ajudar as escolas a cumprirem a meta das matrículas de escola de tempo integral, nós vamos ter também um recurso extra, na ordem de 3,5 bi, para todas as escolas que estiverem com esse programa, para equipar as escolas. Porque a escola de tempo integral, Douglas, ela é muito bonita, mas ela precisa de toda uma estrutura por exemplo, trás. tem uma escola aqui que ela não é de tempo integral. Para transformar, é uma nova estrutura, capacitação. Eu acho que é formação de professor, é mais professor, é outras modalidades, é o esporte, é a infraestrutura da escola, é a alimentação, porque a escola de tempo integral você faz com alimentação, né, das 2 vezes durante o dia, 2 ou 3 vezes, dependendo do tempo, e também você faz com internet de qualidade, com tecnologia, com mediação tecnológica. Então, são todos esses fatores que você junta e isso precisa de recurso, né? Então, foi sancionada essa lei de autoria do governo executivo, né, do presidente Lula, apoiada pelo Congresso, pela Comissão de Educação, né, liderada pelo ministro Camilo, e eu acho que a gente ganha muito com essa aprovação. Isso eu acho combinou, que nos próximos anos nós vamos ter outra educação no país. Inclusive, com essa meta anunciada lá atrás pelo governador Rafael Fonteles de tornar todas as escolas estaduais de tempo integral. Eu acho que foi tudo alinhado. O Rafael muito inteligente, é homem da educação, o secretário Washington muito preparado. Também eu acho que eles viram a sinalização dessa lei e assim, na verdade, o que o governo quer, o governo federal, é isso. É a integração das secretarias, dos secretários estaduais, com um projeto único de escola de tempo integral, e o governo federal entra para ajudar, né, de forma financeira, a ajudar ao investimento para que a gente consiga atingir o maior número de alunos em matrícula de escola de tempo integral, tanto na educação básica, através das prefeituras, como na educação do ensino médio, através das secretarias estaduais. Deputado, vamos falar agora sobre política. Eu queria inicialmente tratar sobre o Progressistas em Brasília. Sim. Como é que está esse processo de transição do Progressistas, que, claro, apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que agora já está aí praticamente com tudo acertado, ou pelo menos boa parte do Progressistas, com tudo acertado para apoiar o governo do presidente Lula. Como é que está esse processo? É o seguinte, primeiro eu quero fazer uma retrospectiva bem rápida.
O progressista, no governo anterior, o presidente Bolsonaro, ele não apoiou o Bolsonaro. Então, assim, ele só integrou. Não, apoiou a eleição. Ele só integrou o governo depois de quase 2 anos. Foi o que trouxe governabilidade para o país. É tanto que o país começou a andar, a melhorar alguns índices, superar inclusive a pandemia, né? Aprovando auxílios importantes, fazendo com que o governo pudesse avançar, né? Na questão do presidente Lula, na verdade, o progressista também não apoiou o presidente Lula de primeira, na eleição, de forma institucional. Claro que teve alguns progressistas da área do Nordeste que apoiaram, mas, enfim, não apoiou. E agora, o que a gente está vendo é que o governo, né, pelo menos a bancada da Câmara, preciso deixar bem claro, que o nosso presidente nacional, ele defende que o partido permaneça na oposição, mas a bancada da Câmara, ela vem discutindo isso desde o início, né? O governo procura a bancada para poder aprovar projetos importantes, como o arcabouço fiscal, como a reforma tributária, né, como medidas provisórias do salário mínimo, como a medida provisória que criou os ministérios no governo Lula. Então, tudo isso, a bancada do progressista vem aprovando de forma de maioria, né? Ou seja, não é todo mundo, não é unânime, mas é uma maioria de 80% ou mais, que vem apoiando. Você está falando 80% da bancada da Câmara. Da Câmara, de 50 parlamentares, você tem 80%, você tem aproximadamente 40, de 35 a 40 parlamentares alinhados com o governo. Isso após uma discussão, são parlamentares que, a grande parte do Nordeste, que tem uma afinidade, já apoiaram o presidente Lula em outros momentos. Então, isso é normal. E quem apoia governo, para trazer governabilidade, nada natural do que ter uma participação do governo. Isso acontece com o progressista, aconteceu com a União Brasil, aconteceu com outros partidos, com o próprio MDB, até de todos que tiveram candidatos a presidente que não estiveram no primeiro momento. Isso faz parte da governabilidade. O Partido dos Trabalhadores elegeu uma bancada grande, mas não elegeu uma bancada suficiente para ter governabilidade na Câmara e no Senado. Então isso é natural e isso está sendo discutido, né? O governo já sinalizou que quer a bancada dos parlamentares, dos progressistas no governo. E esses parlamentares já aceitaram também, já disseram que ok. Já se discutiu, a maioria é favorável, né? O que a gente está aguardando é só uma sinalização do governo. Agora, o que é que já foi conversado, se o senhor puder revelar, obviamente, em termos de espaço? O presidente Lula deu entrevista e disse, olha, a gente tem que conversar, porque quem está chegando no governo tem que entender o que é que se tem no governo para oferecer, o que é possível discutir em termos de ocupação de espaço. Já foi comentado isso, imagino que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deva também estar participando dessa conversa. Toda essa discussão ela é feita pelo líder do partido, que é o André Fufuca, e o presidente da Câmara, claro, que é progressista, é nosso colega de bancada, o Arthur Lira. Bem, essa questão de qual a pasta, isso é uma competência do presidente, é uma prerrogativa do presidente da República. Nós não impomos espaço A ou B. O que existe é uma manifestação de participar ativamente do primeiro escalão, né, do governo federal, através de um parlamentar que represente os parlamentares do progressista. Então, o que existe é isso, não existe definição de qual espaço. Isso vai ser uma prerrogativa do presidente, que eu acho que ele deve estar analisando, e ele sinalizou que pode ocorrer nos próximos dias. Agora, o senhor está falando da Câmara, e no Senado? Há a tendência de algum senador também... Não, no Senado, a gente vê claramente que, majoritariamente, os senadores não têm interesse em participar do governo e só votarem matérias que eles acham importantes para o país e que fazem parte dos princípios do progressista. Agora, para o governo, a preocupação nem é o Senado, para o governo Lula, a preocupação é a Câmara, né? Então, nesse aspecto, vai ser importante. Pelos cálculos feitos com essa chegada da bancada do Progressistas, o governo consegue montar essa base de apoio para dar essa tranquilidade? Na verdade, quando você chega e fala, a gente trata da bancada do União Brasil, a bancada do Republicanos, com a bancada do Progressista, você consegue ter uma maioria consistente para aprovar medida provisória, para aprovar emenda constitucional, enfim, para dar governabilidade, né? E você sabe que um país, o que ele precisa, após as eleições, é você pensar no país, é torcer para que ele dê certo. E para que ele possa dar certo, tem que existir uma governabilidade. Agora, claro, a gente aprovando só o que a gente acha que é
que está dentro dos nossos princípios em relação à liberdade econômica. A gente não aceita retrocesso, a gente não pode retroceder em relação a algumas matérias já aprovadas, como a reforma trabalhista e outras reformas importantes, como a própria reforma tributária que a gente está aprovando. Enfim, o que a gente quer é que a gente aprove matérias que é de interesse do governo, mas também que vá melhorar a geração de emprego e renda do nosso país. E para finalizar, deputado, vamos falar um pouco sobre o cenário de Teresina. Recentemente o vereador Edson Mello concedeu uma entrevista dizendo, olha, a gente está trabalhando para juntar, eles contam, né, PSDB, União Brasil, Progressista. São 3 partidos que naturalmente vão participar de uma coligação. Você tem um 4º partido aí que eventualmente pode participar ou não, que é o PL, né? E aí eu pergunto ao senhor, está demorando, o que é que está faltando para se bater o martelo e definir os nomes que vão concorrer? Eu acho que tá cedo ainda. Nós ainda não. Você acha que está cedo, né? Está cedo. Você vê que no Partido dos Trabalhadores tem uma disputa interna, né? Eles estão ainda resolvendo o seu pré-candidato. Então, assim, o único que já está desenhado é o do prefeito, que é o doutor Pessoa, é natural a candidatura. Que ele teria uma natural, né, de ser reeleição. Então, eu acho que nos demais partidos, isso é muito natural, a discussão interna, né? E ainda mais quando existe o intuito de ter outros partidos, que é no caso do União Brasil, do Progressista e do PSDB. Aí sim é que tem que ter uma maior discussão. Então, eu acho isso natural, eu acho que isso é bom para Teresina, porque Teresina pode poder escolher melhor seus candidatos, porque já começa a analisar os candidatos de hoje, e acho que escolher candidato é só na virada do ano mesmo, que é o ano da eleição. Você acha que Bárbara do Firmino e Silvio Mendes, ou Silvio Mendes e Bárbara do Firmino é a dupla ideal para essa coligação? Não tenho nem dúvida que é a melhor dupla que tem. Nós temos um homem muito experiente, um dos melhores prefeitos, talvez o maior, um dos maiores, que é o doutor Silvio. Temos a Bárbara, que é uma grande deputada estadual, uma jovem mulher médica, competente, que traz por trás todo o legado do seu pai, a sua experiência, o acompanhamento, os ensinamentos e toda aquela estrutura que ajudou o Firmino a fazer uma grande gestão como prefeito. Deputado, obrigado pela participação. A gente vai acompanhando a votação desse texto que é importante, dessa destinação para a educação que o senhor falou, a questão dessas matérias, principalmente matérias ligadas à educação. Eu queria rapidamente saber do senhor, como é que o senhor avaliou essa declaração aí do governador Zema, uma espécie de separatismo, quer dizer, quando o Brasil começa a mergulhar um pouco na estabilidade, aí vem uma proposta de... Rapaz, muito triste, um infeliz depoimento do governador, acho que foi um retrocesso, um atraso. A gente perde até a admiração, porque o Zema tem algumas qualidades importantes, principalmente na área da economia, é um homem liberal, mas assim, ele foi muito retrógrado. Acho que separatismo é do atraso. Você vê que uma das qualidades do Brasil é porque é um país unido. Hoje o Brasil é cobiçado no mundo todo porque aqui não tem guerra, aqui não tem divergência, o povo é unido, é um povo trabalhador, que pensa no próximo, e a partir do momento que ele cria uma discussão de separatismo, de estados do Nordeste contra o Sudeste, isso para mim é um atraso. Foi muito feliz, acho que ele perdeu a chance de ficar calado, de ter alguma chance de disputar alguma eleição, porque hoje o nosso Sudeste ele é formado por nordestinos, até o Sul. Então, assim, o nordestino ele está espalhado no Brasil todo, e todo mundo gosta do nordestino e do nortista, então não faz sentido, e vice-versa. Acho que o Brasil é um só, né? A gente está aqui, amanhã está no Rio Grande do Sul, e as pessoas têm o mesmo intuito, que a gente melhore o nosso país. Obrigado, deputado, mais uma vez. E a gente volta a tratar do assunto à medida que as votações forem avançando, e também, nesse aspecto político, ver como é que vai ser batido o martelo da participação do progressista no governo federal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Douglas, e um abraço à nossa população aí do nosso Piauí.